Esse período que nós estamos vivendo foi um período anunciado no passado e também foi nos alertado acerca deste momento. Na codificação espírita existem métodos deixados por Allan Kardec e a espiritualidade para que nós possamos distinguir o falso do verdadeiro. Uma das motivações dos falsos profetas é o interesse financeiro, mas existe o falso profeta fascinado realmente, que realmente está em equívoco. Há falsos profetas no campo da medicina, entre as terapias, em todas as áreas do conhecimento humano mesmo. Nos últimos meses deu uma invasão na internet de compadres. Eles usam o termo Exu, mas Exu é um orixá. De compadres. E um dos compadres que está aparecendo, invadindo até programas, se manifestando por diversos médiuns, é o compadre Veludo. E também está tendo uma invasão do Chico Xavier. Chico Xavier está se manifestando ao vivo em diversos programas também, aparecido em diversos lugares. Tem quem ouça e veja e não se lembra das orientações de Jesus, das orientações deixadas lá nas obras básicas, dos métodos de como reconhecer. Existem técnicas, métodos de apuração para averiguar a informação, mas acima de tudo, nós precisamos também fazer um estudo coletivo em cima dos temas que estão surgindo. E se a pessoa tem possibilidade de conversar com o plano espiritual, converse, questione as entidades do plano espiritual, não só numa casa de Umbanda, não só numa sociedade espírita, mas saia pouco do contexto, procure lugares sérios para conversar com as pessoas, para ver se isso que está acontecendo é realmente assim, se isso é possível, e se realmente esses seres como Chico Xavier e os compadres, se de fato eles se propõem a esse tipo de atividade. E se aquilo que eles falam é coerente com a verdade. Teve casos que as pessoas me relataram de ter ouvido em palestras, os palestrantes terem falado que uma dessas pessoas que recebem essas entidades que estão na moda havia falado que duas mulheres haviam reencarnado como urso polar e depois foram levadas a um outro planeta. Esta mesma médium falou que seus guias a orientaram a beber cachaça, um desses compadres, mas ela não pode, ela tem dificuldade. E o outro, um preto velho, orientou essa médium a tomar café. Ora, o mentor jamais vai orientar a pessoa uso de alguma substância que seja nociva, até porque cria um bloqueio energético. A ideia da substância é justamente mesclar com o ectoplasma. E naturalmente o mentor conhece o médium melhor do que o próprio médium. Então tem coisas que são muito evidentes, que contrariam o bom senso, a lógica e a razão. E as entidades não fazem esse show business que está acontecendo. As entidades não se propõem a fazer. Os espíritos sérios não se propõem a fazer esse tipo de exposição desta forma tão sensacionalista. É um sensacionalismo muito grande. Os espíritos sérios não trabalham assim. Você nunca vê um médium sério falando desse jeito, atuando desse jeito. Então são questões muito evidentes que nos chamam a atenção. Se nós estamos procurando o caminho espiritual com seriedade, com propósito de lealdade mesmo, é um dever que nós temos para conosco mesmo examinarmos melhor as situações, examinarmos com mais atenção. Se Jesus nos alertou, se os espíritos da codificação espírita nos orientaram tanto, nos chamaram tanto a atenção, é sinal que há um aspecto da nossa vida que nós precisamos prestar atenção. Recentemente, estava rolando uma guerra de ego entre entre dois médiuns, uma médium e um médium.
porque eventualmente alguém pergunta: olha, fulano falou o contrário do que você falou acerca desse assunto. E aí tanto um quanto o outro responde: não sei quem é fulano. As pessoas estão sempre na internet. São duas pessoas que vendem curso, que arrecadam dinheiro para instituições, é curso de benzimento, é curso daquilo, curso de mediunidade. Literalmente a espiritualidade, aquilo que é espiritual, virou um comércio muito ostensivo. E o que me chama a atenção é que as duas pessoas não se conhecem. É um outro ponto que nós precisamos observar quando nós estamos interessados em estudar a espiritualidade. Como é que é possível duas pessoas que vivem na internet, que naturalmente, se você quiser saber quem é na primeira pergunta, se você quiser saber quem é o sujeito, você vai lá e você confere para saber quem é a pessoa. Então são questões muito evidentes. Eles deixam muitos sinais que a intenção deles não é o campo espiritual, que a motivação deles não é a espiritualidade. A motivação deles é outra. É muito evidente mesmo. Então, esses detalhes, essas questões que contradizem a própria doutrina espírita, que contradizem o bom senso, esses detalhes precisam ser observados. Então, não é fácil para alguns, porque às vezes vivem dentro de uma arredoma e não conseguem sair daquela arredoma. Quando se está muito preso dentro dos mesmos temas, dentro das mesmas questões, aí é um pouco mais difícil de perceber. Por isso é necessário o estudo coletivo, com pessoas com experiência no tema, pessoas sem experiência, e é preciso interagir com outras pessoas de outras instituições. Uma orientação que Allan Kardec dava muito e que aparece muito nas revistas espíritas: um intercâmbio de pensamento para que o ensino seja universal. Ensino universal não é quando uma pessoa recebe 7 espíritos e os 7 dizem a mesma coisa. O ensino universal é quando uma pessoa lá do Japão recebe uma entidade que fala a mesma coisa que uma entidade aqui no Brasil falou, sem que os dois médios se conheçam e não sabem porquê, o motivo daquelas perguntas, daquelas questões. Kardec viajava para perguntar para espíritos diferentes o mesmo tema, enviava cartas fazendo a mesma pergunta para médiuns diferentes, pessoas em lugares diferentes. Isso é um ensino universal. O espiritismo não é completo, está muito claro isso. Mas aquilo que contradiz o próprio espiritismo, o bom senso, a lógica, já é outra coisa, não é? Então essas situações, independente se a pessoa é da Umbanda, se ela é da Rosa Cruz, se ela é do Espiritismo, do Candomblé, ou é do Santo Daime, existem mistificadores, enganadores, aproveitadores em todos os campos, em todas as áreas, como eu falei anteriormente. Então por isso da atenção e o estudo sério, o estudo não individual também só. Essa troca de experiência com pessoas mais experientes, com pessoas que tenham um outro campo de visão também é importante. Seguir as orientações de Allan Kardec, principalmente para quem é do meio espírita. Deus nos abençoe imensamente, paz e luz.